o podcast que te ajuda antes, durante e depois da aposentadoria. Eu sou Hugo Massac, advogado especialista em direito previdenciário, e vou apresentar para vocês Se Aposenta Podcast. Fala pessoal, esse é mais um episódio do nosso podcast e é uma continuação do episódio sobre o tema O que faz um advogado previdenciário. E só para vocês entenderem, nós dividimos em dois grandes blocos esse tema. Tá? O bloco consultivo, que é sem a briga com o INSS, sem a parte litigiosa. Preparação do cliente. E agora, documentos. esse episódio é separado só para o bloco litigioso, que é a ação contra o INSS, seja administrativa ou judicial. Isso é chamado de litígio, então esse bloco é dedicado a isso, tá? Todos esses tópicos, os quais eu vou ler agora, e aí depois nós passamos um a um para comentar, tá? Então aqui, Léo, eu separei, caso você queira complementar, me interrompa e só falar, tá? Eu separei aqui os seguintes tópicos: requerimento administrativo, exigências, concessão e recursos, e ação judicial. E ação judicial eu separei inicial e documentos, estratégias processuais. Aliás, estratégia seria até antes, né? Estratégias processuais. E audiência e sentença, recursos, execução, cálculos, né? Sim, da que é a parte liquidação de sentença. E a implementação do benefício, tá? Porque eu acho que é importante o advogado previdenciário acompanhar realmente até o final do processo, tá? Porque até na implementação se encontra dificuldade, né? Da implementação do benefício, que é efetivamente quando o INSS emite a carta de concessão. E sobre implementação, tem até uma novidade que estava passando no Jornal Nacional essa semana. Só para interrompendo, nós estamos em 2022, setembro de 2022. Porque Falta algumas semanas para a eleição. Exatamente. Eu falei no episódio anterior que nós gravamos de janeiro até junho de 2022 e agora fizemos uma pausa e voltamos agora em setembro de 2022. Estávamos de férias. Então o Léo está falando do Jornal Nacional de setembro de 2022. Sim, entre os dias 10 e 15 ali, por ali. E uma reportagem exclusiva ali falando sobre os benefícios previdenciários e abordaram um tema de que exatamente no nosso último tópico, a implementação do benefício previdenciário quando o processo já está na esfera judicial. E foi um repórter entrevistar um segurado que já estava com processo. O segurado falou que já estava com processo, já tinha ganho, que já tinha demorado o caso dele quase 5 meses para essa implementação. E a reportagem, junto com o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça do país, que coordena todos os fóruns aqui, todas as justiças integral do Brasil inteiro, de todos os níveis, tem uma média que eu fiquei um pouco até assustado, porque aqui em São Paulo a gente consegue numa média de 15 a 45 dias no judicial. A média nível Brasil é de 7 meses. Eu fiquei assustado, eu falei, não sei se as informações dele estão se baseando no nosso do dia a dia. Mas eu até discuti não cheguei a discutir com você, mas cheguei a discutir com minha esposa, a Laisa. Eu falei assim, nossa, aqui na hora que o juiz sai a sentença, ele antecipa a tutela, que seria, inicie-se o benefício agora, independente de recurso ou não, né? O juiz concede isso, é uma regra processual. Sai um ofício de 15 dias. Traduzindo, sem ser para o juridiquês, antecipação de tutela é quando o juiz pede para implementar o benefício sem que antes do processo... O trânsito julgado. Antes que ele define. Outra juridiquês. Outro juridiquês. Então, vamos lá. Antecipação da tutela. Seria como se implementasse o benefício sem ter que aguardar a conclusão do processo. Isso, exatamente. Ponto. Pode demorar anos a conclusão. Trânsito em julgado. Trânsito em julgado é quando não há mais possibilidade de recurso. Acabou. O processo, realmente, na certidão de trânsito em julgado, o processo está... Acabou a briga, exatamente. Mas começa a partir do pagamento. E aí o que você está dizendo é que isso não demora muito tempo, né? Isso aqui em São Paulo, pelo menos na capital, de 15 a 45 dias a gente já consegue acompanhar a comunicação da Justiça para o INSS, que realmente é quem faz a implementação. A gente acompanha pelo meu INSS do segurado, ou o segurado nos avisa, olha, doutor, apareceu ali no meu INSS, tá certo? Não, tá certo, manda a senha, me manda os documentos.
confere, orienta o básico, vai na agência, leva os tais documentos, vamos conferir os valores, a nossa estratégia, nosso acompanhamento de pós-processo, né, normal. E a novidade é que vai lançar uma plataforma chamada PrevJude, muito interessante, que vai ter uma conexão direta entre a Justiça Federal, que tem todos os processos do INSS, diretamente com o INSS. Então, a base de dados vai ser interligada e já vai ter lá 3 benefícios já para serem implementados. Aposentadoria, aposentadoria por invalidez e auxílio acidente. Então, agora, o benefício saiu, a sentença autorizando a implementação automática, não vamos falar tutela, senão a gente vai voltar para o juridiquês. O próprio funcionário do fórum vai poder fazer isso através dessa plataforma. É um site criado pelo esse conselho, que ele é o órgão gestor de todos os juizados, e vai, acho que, desafogar o INSS, porque tinha que passar pro INSS administrativo. Né? A ideia é sempre facilitar, né? Encurtar esse tempo aí de implementação. Dessa comunicação, sim. E aí entra naquele assunto que nós já falamos em outros episódios, que o INSS é o órgão mais processado, né, na esfera judicial e federal, e toda a estrutura do judiciário acaba sendo montada para dar vazão, né, para eliminar logo esse processo judicial e realmente implementar o benefício, que é o que interessa para os trabalhadores. Sim, o maior litígio. Acho que aqui em São Paulo já está em 5 milhões de processos. Sim. Em setembro de 2022. É muito processo. E dando continuidade àquela lista, nós falamos da última já, Da última, né? porque tem uma novidade muito recente. Exatamente, foi boa. E então a primeira seria o requerimento administrativo, tá? Onde começa a nossa briga com o INSS. Então, passando aquela parte consultiva, de orientação, de tentativa de acerto de vínculo, de... preparação de todos os documentos, né? O que antecede o processo, né? E aí a gente efetivamente, finalmente, dá entrada no requerimento administrativo. E aí desse requerimento tem alguns caminhos. Quais seriam esses caminhos? Sempre bom lembrar, que o advogado previdenciário tem que tomar. Tem um caminho que era sempre bom lembrar, nossas memórias são sempre nostálgicas, era o de levar na agência e chegar lá de madrugada para ser o primeiro, mas hoje não é mais assim. Até 2019 os benefícios, as entradas, né, os protocolos eram direto na agência do INSS. Ainda, né? Tinha a parte boa, porque tinha também a concessão naquele ato, no né, dia. Se o servidor estivesse disposto tivesse tempo, né, para analisar. E se tudo estivesse correto Se também. tudo estivesse correto, o benefício era concedido no mesmo ato, na hora. Sim. E hoje em dia, todos os requerimentos de aposentadoria são feitos pela internet. Sim. Pelo site do meu INSS. meuinss.gov.br. Sempre importante verificar que é um site do governo. Muito. O procedimento é... Toda aquela questão de documentos que nós analisamos no consultivo, aquela pré-análise para ver todos os direitos, ela vai ser totalmente útil agora, porque a nossa organização dentro dessa análise, ela vai servir para montar o processo. E dentro do processo a gente vai montando ele conforme for o direito do benefício do cliente, segurado. Então, se for uma aposentadoria, a gente já sabe, a gente precisa da procuração do cliente, um comprovante de endereço, todas as carteiras de trabalho, se ele tem no regime de seletista, ou os carnês, né? Se é um comprovante nosso individual. Trabalho aqui no requerimento administrativo é facilitar a vida do servidor que vai analisar, né? E principalmente colocar todos os documentos no requerimento administrativo. Então, nós reunimos todos esses documentos para facilitar essa análise, e esses documentos são esses que o Léo citou, que é procuração, documentos de comprovação de vínculo, dependendo do assunto, PPP, se for atividade especial, enfim. Nós reunimos os documentos corretos para tentar uma concessão o mais breve possível, o mais rápido possível. Mas, muitas vezes, o processo volta com exigência. O que é a exigência? Quando o INSS nota que falta alguma informação, algum documento, emite a exigência. Isso é até considerado bom, né? Essa exigência, porque muitas vezes o INSS ou a análise robotizada do sistema já indefere
de cara, né? Então, sem dar chance de você corrigir aquela suposta falha. Ou sem explicar por quem indeferiu. A E gente não essa sabe é uma das por quê. reclamações que nós mais escutamos. Eu juntei todos os documentos, não sei por que foi indeferido e simplesmente veio a carta de indeferimento. Exato. É, É difícil embora até explicar para o cliente. O cliente não tem embora uma essa análise motivo. robotizada do sistema do INSS ter acelerado alguns tipos de aposentadoria, foi muito ruim nesse aspecto, né? De indeferir logo de cara sem dar oportunidade de exigência. A questão de humanização desumanizou, né? Esse contato interpessoal entre Então, só para não público, perdermos aqui a linha de raciocínio. Dentro do requerimento administrativo, a exigência é um dos caminhos. Sim. A concessão, que é o melhor dos caminhos, quando você consegue comprovar todas as falhas. E vem, então, a carta de concessão. Tá? E o... Desculpa. E outro caminho, em caso de indeferimento, cabe recurso administrativo. Sim. E aqui cabe uma observação importante. Geralmente, o recurso administrativo, o INSS não costuma cumprir com os prazos regimentais. Então, muitos recursos acabam ficando represados, parados, né? Sim. Então, dependendo do assunto, é importante que o profissional que vai analisar trace essa estratégia, né? Porque dependendo do assunto, não vale a pena continuar insistindo na esfera administrativa, entrar com recurso para a junta, que é aquela possibilidade que vem na carta de indeferimento. Exato. E então, o INSS tem toda essa estrutura de análise. E, na minha opinião, alguns colegas advogados discordam, mas dependendo do tema, não vale a pena insistir na esfera administrativa, já se parte para a via judicial. Existem ainda alguns temas bem peculiares que a esfera administrativa ainda é mais útil, né? E aí muitos clientes também perguntam, eu não posso partir direto para a via judicial? A resposta é não, precisa passar por esse requerimento administrativo, porque é a partir daí que o INSS tem ciência do que você está pedindo, então não dá para direto pedir para o juiz essa aposentadoria. A gente precisa passar por essa fase, pegar a carta de indeferimento e partir para o processo judicial. Tem que ter um prévio requerimento administrativo. O INSS tem uma tese, tem um amparo jurídico muito grande sobre isso. E a questão do requerimento administrativo ele ser completo é até para que o segurado tenha todos os direitos adquiridos, porque se juntar um documento na esfera administrativa, ou faltar um documento na esfera administrativa e juntar na esfera judicial e esse documento for muito importante, o INSS vai pedir para que mude a data de entrada do requerimento e a pessoa vai acabar perdendo todos os atrasados dela, que é a questão de grande valor, que é uma questão de espécie. É importante você ter falado, porque isso entra também quando a gente traça a estratégia processual, Sim. né? Que isso é o que o advogado previdenciário também faz, traçar a estratégia para saber qual é o melhor caminho. Vale a pena insistir aqui? Vale a pena insistir nesse tema, nesse documento? Qual seria a atitude do INSS? Qual seria a resposta? Muitas vezes naquele consultivo a gente acaba passando algumas semanas ou meses se o segurado precisa de muitos PPPs ou muitos outros documentos da empresa para a gente conseguir criar todo um conjunto de provas para dar entrada no requerimento. E aí, já emendando no nosso próximo tópico, dentro dessa parte de processos contra o INSS, é a parte judicial. Sim. Tá? E aí, na parte judicial, já é outra fase. Passando a fase administrativa, nós começamos a reunir os documentos e tentar, ao máximo, contradizer os pontos que o INSS falou na via administrativa. Sim. Tá? Então, traduzindo, muitas vezes é por falta de tempo de contribuição que foi indeferida ali a aposentadoria, que o INSS não reconheceu o que nós queríamos. Ou não fez o acerto que nós queríamos, ou não reconheceu o tempo de especial, ou o tempo de aluno-aprendiz que nós comentamos, a atividade rural, o exército, ou todas as provas que a gente levou, alguma delas o INSS não reconheceu, por esses inúmeros fatores que a gente já comentou, mas infelizmente... Aqui começa a fase que é obrigatória a atuação do advogado, né? Se não for no juizado especial federal. Mas eu digo obrigatória não por lei, mas é extremamente necessária. Por quê? É nessa fase que a gente precisa traçar a estratégia de qual que seria a melhor aposentadoria, o que alegar para o juiz e contradizer os pontos da ação contra o INSS. E
Se puder, a gente sempre fala isso para o cliente, se puder, continue com o mesmo advogado desde o começo, né? Porque muitas vezes a gente pega Sim. o processo já com indeferimento. Sim. O cliente pode fazer o requerimento administrativo sozinho, não precisa de advogado? Realmente, não precisa. Mas é muito importante que tenha essa orientação, porque essas alegações do processo administrativo, São a base. essas cópias do processo vão para o processo judicial. Então, o juiz tem o conhecimento Sim. daquilo, né? Então, já ajuda muito se desde o começo tiver a sido base. devidamente orientado. Exato. E aí, passando para ação judicial, que tem a preparação da petição inicial, que é a petição que dá início ao processo. Onde nós escrevemos todos os direitos que o cliente tem. Faz os pedidos. Faz os pedidos. Nós, principalmente nessa questão da inicial e da estratégia, nós fazemos o cálculo, né? Que é a projeção dele. Nós já fizemos isso na esfera administrativa, mas novamente na esfera judicial nós fazemos para não amparar, só na administrativa, né? Na consultiva. No consultivo, então, que é o planejamento, né? E na realidade está tudo interligado, Sim. né? Desde a fase consultiva, isso já vai ajudar agora nessa fase judicial. Sim. Tá? E aí, depois da inicial, nós traçamos as estratégias processuais, né? Quais os instrumentos aí que nós podemos utilizar. Por exemplo, o que vai anteceder a audiência, né? A preparação para a audiência, que é muito importante também. Logo em seguida da audiência vem a sentença. A audiência é a fase do processo em que se ouvem as partes. As testemunhas para provar para comprovar aquelas alegações que nós levamos na petição inicial, que deu início ao processo. Então, é a chamada fase instrutória. E passando... tem outro tipo de prova também, a pericial. Exatamente. Produção de provas, né? Sim. E no caso da prova pericial, por exemplo, uma ação de aposentadoria que tenha atividade especial. Sim. Então, existe a prova pericial para que o técnico vá até o local onde o segurado exerceu a atividade especial para ver se realmente houve exposição ou não. Sim. Esse é um dos exemplos. Outro exemplo, prova pericial para auxílio-doença. Que é o exame com o médico de confiança do perito. O médico de confiança do juiz, exato. Que, lembrando, essa não tem nada a ver com a perícia médica do INSS. É uma perícia médica judicial. Exato. Com um perito médico de confiança do juiz. E depois da sentença tem os recursos. Sim, sempre torcemos por uma sentença favorável e que já venha com autorização para implementar o benefício. Muitas vezes a sentença foi favorável, mas não foi totalmente. Então, às vezes o benefício é implementado, mas faltou ali alguma comprovação. Algum reconhecimento de algum tempo que ia favorecer mais o segurado e tudo. E aí, tanto o INSS pode recorrer, quanto o advogado do segurado. E é sempre a parte que se sentir prejudicada. Sim, né? Que se sentiu mais Exatamente. Um pouco, né? E aqui, se for juizado especial federal, não precisaria de advogado até essa fase, mas para recurso, obrigatoriamente, por lei, precisa ter o advogado. E na justiça comum desde o começo. Sim, e depois... E de recursos aqui é muito técnico, mas tem muitos recursos. E infelizmente o INSS recorre muito. Sim. Basicamente o INSS sempre vai tentar fazer com que não conceda esse benefício. Ou que demore muito. Ele vai lutar até as últimas consequências para recorrendo administrativamente, judicialmente, para que não seja concedido esse benefício. Sim. E aí as duas últimas fases que também considero bem importantes são a execução. Quando acabaram os recursos. O que seria essa execução? Quando acabaram os recursos, você precisa começar outra briga para implementar o benefício. Sim. Então, já ganhamos a ação. E ganhamos o direito, agora precisamos receber. Conseguimos a declaração do direito, agora precisamos receber o benefício para o cliente. Então, começa a fase de execução. Sim. Caso lá na sentença, que nós já falamos, se o juiz não mandou implementar o benefício, não mandou começar o benefício, é nessa fase que nós pedimos. Então, por favor, INSS, você perdeu, faça o que tem que fazer e já
comece a passar as informações que você tem. Qual é o valor, qual é a média. Vamos começar a ver o quanto você deve para essa pessoa. E aí a fase de implementação que nós falamos no início do episódio. Sim. Né? Brigar aqui... para que o trabalhador já comece a receber, sim, sem que haja toda essa discussão para depois do trânsito do julgado e da conclusão do processo receber. E aqui tem uma questão, ou querendo ou não, a cereja do bolo, que são os cálculos atrasados, que o segurado demorou tanto para receber aquele benefício, e agora está esperando receber todos atrasados, sim, de 3, 4, 5 anos, o volume de processo. E aí se divide em 2, né? RPV, que é uma requisição de pequeno valor, que tem um limite, e o precatório, que todo mundo já ouviu falar uma vez na vida. Na mídia, né? Eles têm regras bem diferentes e elas vão mudando, sim, sempre. Mas do RPV nem tanto, mas do precatório muda. É nessa fase que se faz o cálculo dos atrasados. O que seriam esses atrasados? É o que o INSS vai pagar do início do processo, ou do início lá do processo administrativo, sim, ou do judicial. Isso é uma decisão do juiz também. E até a concessão do benefício. Então, muitas vezes, o processo durou 2 anos, vai pagar 24 meses de atrasados, uma sim, média, um valor aproximado. Né? Com juros e correção monetária. Com juros e correção. Então, por isso, também é muito importante que o profissional confira os cálculos na execução. Sim, muito importante entender esses cálculos, porque eles são bem complexos. As regras mudaram muito recentemente, mas já estão bem definidas. Teve uma alteração do governo a partir de janeiro de 2022 só se usa a taxa Selic, mas até essa data teve uma enorme discussão qual taxa seria utilizada, qual taxa que seria utilizada, qual índice seria utilizado, porque o governo brigava para se usar um índice que era zerado há quase 20 anos e não favorecia nenhum segurado, nenhum brasileiro, essa é a verdade. Sim. E todo mundo estava sendo prejudicado. Né? E aí se moldou essa tese no judiciário e aí definiu depois em lei a outra, sim, tese. E aí, enfim, depois de toda essa briga, finalmente acaba a atuação do advogado previdenciário na vida do cliente. Exatamente. Receber. E aí essa é a fase feliz, né? Que é a implementação, o cliente fica feliz, o advogado fica feliz porque recebeu e é isso. E aí acaba a nossa atuação. Sobre esse bloco litigioso, né, da ação contra a INSS, eu acho que é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só mandar nas nossas redes sociais. A minha é @algumasaki. O meu é @leonardomenezes.adv. E até o próximo episódio. Obrigado. Bom, pessoal, então me sigam nas redes sociais, @algumasaki. E esse foi mais um episódio do Se Aposenta Podcast.